Oiê, eu sou a Amanda e eu tô aqui com o meu filhotinho, como vocês podem ver, mas gente, esse vídeo não tem nada a ver com ele. Ele só tá aqui porque ele tá admitido, querendo saber o que eu tô fazendo. Se você não me conhece, eu sou a Amanda, eu moro na Escócia e, sinceramente, isso daqui é um experimento. Vamos tentar algumas coisas e ver no que vai dar, tá bom? Então isso daqui é meio que um teste pra gente ver se vocês gostam, enfim. A minha ideia vai ser trazer alguns relatos sombrios, misteriosos. O meu pedido vai ser que vocês me mandem relatos que aconteceram com vocês ou com familiares, enfim, com amigos. Me mandem, eu vou deixar o e-mail na descrição, mas enquanto eu sei que vai demorar um pouco para as pessoas virem até mim, eu decidi então contar relatos que eu já passei e também relatos aqui como é que eu posso dizer, do folclore escocês, porque tem muita coisa, e da minha cidade, inclusive. Gente, eu não sei se vocês têm conhecimento, eu quero trazer isso aqui em outro vídeo, que a gente reconhece muito Salem como a caça às bruxas, né? A maior das caça às bruxas, mas na verdade a maior caça às bruxas já aconteceu aqui na Escócia. E tem pouca gente que sabe disso. Inclusive tem um lugar aqui que é dedicado em homenagem às bruxas, né? As mulheres que morreram nesse momento histórico. Mas Salem é muito reconhecido porque é o mais recente. Ele acabou tendo esse reconhecimento, mas a maior caça às bruxas aconteceu na Escócia. Então tem várias histórias tenebrosas nessa cidade que eu moro. Tá bom, gente, vambora. Começar o relato sem enrolação. Tudo começou no início da primavera. Aqui na Escócia, apesar de início da primavera, o tempo ainda tá meio frio. Então, o meu sogro sugeriu, vamos todos escapar, ao invés de a gente fazer a viagem de família em junho, julho, agosto, a gente faz agora, que vai estar um pouquinho mais barato. Eu tenho um amigo que me contou que ele conhece alguém que tá alugando uma casa na Espanha com um precinho bom, com desconto. Vambora! Mostrou a foto da casa pra gente e todo mundo falou assim, uau! Que palacete, gente, as fotos eram lindas. Era uma casa no topo de uma colina e com piscina perto de uma praia. Não muito perto, mas assim, dava pra chegar na praia. Então todo mundo falou, vambora, todo mundo animou, perfeito. Compramos as passagens e fomos lá, eram umas 10, 11 pessoas. Era, enfim, meu sogro, a namorada, eu, meu marido, as irmãs, as sobrinhas e um casal de amigos dele. Fomos todos. Já começou com um pequeno detalhe. Algumas pessoas dirigiam, algumas pessoas não. Entre esse grupo, alugaram acho que uns 2 ou 3 carros, dividiram ali as pessoas, só que 3 pessoas sobraram nessa organização e também eram as 3 que estavam com as malas mais, assim, menores, que davam pra carregar, que era mochila, né? Que eram eu, meu marido e a irmã gêmea dele, a minha cunhada. Então a gente falou assim, não, gente, sem problema, a gente pega um Uber pra não precisar, tipo, vocês irem na casa e voltar pra buscar a gente. A gente pega um Uber, um táxi, beleza. Nisso, meu sogro entrega pra gente um livro, um PDF que ele imprimiu, que o dono da casa mandou, de instrução de como chegar na casa. Eu sei que nós 3 olhamos pra aquilo e falamos, ai, que exagero, né? Vai cair o CEP, o endereço no Uber, mas a gente carrega também isso daqui, obviamente, pra suporte. A gente jogou o endereço no Uber, o carro chegou, mas eu levei o papelzinho pra falar com o moço. Eu falei, moço, olha, essa casa aqui, esse endereço, o senhor conhece? Sabe onde é? Ele falou assim, não, sei sim. Nisso, ele seguindo a rota, o meu marido e a minha cunhada ali conversando, ouvindo música de boas. Só que eu fui olhando, né? Eu fui olhando porque eu tava curiosa. Tô olhando o papel assim, eu falei, gente, ele não tá indo pra mesma rota, né? Mas às vezes ele sabe um atalho. O taxista conhece o local. Ele deixou a gente numa vilinha. Tinha uma vilinha muito linda, inclusive. Parecia uma vilinha grega, toda branca. Enfim, muito pitoresca. Ele falou assim, é aqui. Só que no meu mapa tava mostrando que ainda era uns 10 minutos de distância. E eu falei, não, moço, mas tá dizendo que a gente tem que andar. Ele falou assim, mas já tem outra corrida. Basicamente, enxotou a gente do carro, deixou a gente ali no meio daquela praça. E a gente falou, não, a gente acaba de chegar, então assim, todo mundo muito animado. A gente falou, não, taca a mochila nas costas, vamos seguir no mapa. Só que a gente não esperava que o mapa fosse levar a gente pra uns lugares sem nexo nenhum. O mapa falava, segue essa rua. A gente parava assim, era uma parede, não tinha uma rua. Nisso a gente ficou, que nem 3 baratas tontas, uns 15 minutos, subindo e descendo a ruela, tentando achar esses caminhos. Ele sempre mandava a gente, tipo assim, uma propriedade privada, passa esse portão aqui, o portão trancado. Não tinha como. Sei que no fim das contas, a gente se meteu num beco. Think we can see the villa and we think it's up there and we're down here, but we're getting there.
esse beco, na verdade, era o fundo de várias, tipo assim, mansões. Tinham vários casarões, e aí esses eram os fundos dessas casas. Então você via que, tipo assim, tinha uma entrada de garagem, mas era tudo muito muro alto, tudo muito fechado. Começou a ter, tipo, uma matinha. Então tinha muita vegetação, uns pichos. E aí eu olhei pra minha cunhada, ela olhou pra mim, meu marido olhou pra mim, olhou pra ela. Eu falei assim, gente, isso daqui tá meio estranho. Nessa hora, a gente falou, vamos sair daqui. Tentamos ir pra onde o mapa estava levando a gente, era uma BR. Andamos um pouco nessa BR até eu ficar meio desesperada, porque eu tenho um pouco pavor de carro. Na hora eu falei assim, gente, não dá. Eu não consigo andar aqui. Vamos voltar. Voltamos pra Viela, conseguimos sinal. Ela ligou pro pai dela, pro meu sogro, né? Passou a localização, porque nisso eu não tinha internet e o celular do meu marido descarregado, mas aí conseguimos essa conexão com eles. E aí percebemos que estávamos aqui no mapa e eles estavam na casa do... sabe-se Deus onde. Era muito longe. Por sorte, a gente não continuou insistindo a andar, porque a gente não ia chegar lá, simplesmente. Andando não dava. Até antes dessa parte da localização, ele falou assim, onde vocês estão? A gente falou, a gente tá subindo a ladeira. Ele falou assim, subindo a ladeira, tem certeza? Quando ele buscou a gente no posto de gasolina ali perto da BR que a gente encontrou, eu tô falando BR, mas vocês entendem, né? A gente entendeu porque ele ficou tão surpreso quando a gente disse que a gente tava subindo a ladeira, que a gente imaginava que era a ladeira pra essa colininha onde a casa tava. Gente, não era uma ladeira, era uma coisa que, tipo assim, não dava pra você ir a pé. E mesmo quem tava com o carro tava com muito medo porque era muito íngreme. Então você pensa, o carro ia subindo assim. Aí ele ia subindo em espiral e não parava. Demorou, eu não sei se era ali uns 8 minutos subindo, mas era realmente muito íngreme, ou seja, não dava pra sair daquela casa sem estar de carro. Mas chegamos lá, nada disso importava, porque a casa era maravilhosa. Um casarão, você entrava, tinha uma rampa, descia, chegava nessa rampa, tinha um casarão pra sua esquerda, e tinha uma edícula à direita. E entre o casarão e a edícula, tínhamos uma belíssima piscina. Além disso, tinha, tipo, um jardim em volta. E aí era na parte de baixo, assim. Porque, como eu disse, né? A casa numa colina, no morro. E tinha uma coisa que eles chamavam de, tipo assim, era a casa da torre da piscina. Porque tinha uma torrezinha e tinha um quarto nessa torre. Assim que a gente começou a olhar pra meio que escolher onde cada um ia ficar... Todo mundo falou, eu não passo uma noite nessa casa da piscina, porque realmente era meio assim, não sei, tinha um ar meio você vai morrer durante a noite, porque não tinha iluminação em volta. Então, até mesmo para você sair da edícula para ir para casa, não tinha iluminação muito ali no meio do caminho. Acho que as lâmpadas estavam queimadas, porque só tinha uma lâmpada na região da piscina que funcionava, que era uma mais perto do jardim. Então, até mesmo se você quisesse usar a piscina à noite, você ia ficar meio no breu. Foi decidido que os mais velhos e as crianças ficariam no casarão e os mais jovens iam ficar na edícula porque são barulhentos, vão ficar acordados até tarde. Eu acabei nesse bando. Ficou eu, meu marido, as sobrinhas, as irmãs na edícula e os mais velhos e as crianças no casarão. A edícula era assim, andar de cima, não tinha conexão com o andar de baixo e os quartos não tinham conexão entre si. Então você entrava, tinha, tipo, acho que eram 3 quartos do lado de fora, cada um com sua chave, subia uma escada do lado de fora, tinha lá em cima uma kitnetzinha com uma cozinha, sala e o quarto e banheiro. Era ali que eu tava, nessa parte de cima. Primeiro dia, tudo lindo, a gente tava adorando, só que a gente percebeu que durante a noite, todas as mulheres que estavam na edícula tinham medo de sair da edícula pro casarão, porque, como eu disse, não tinha iluminação. E ao redor da casa era mata. Tinha outras casas, mas era um pouquinho longe, sabe? Tanto que eu tinha medo de ficar sozinha na edícula, porque não dava pra trancar a porta por dentro, você só conseguia trancar com a chave. Sempre quem tava dentro ficava com a chave trancada. Se alguém saiu e voltou, batia na porta pra gente abrir. E o casarão era um pouquinho... Não era longe, mas tipo assim, se gritar, se alguém escutar, fica aí o questionamento. Isso passou pela minha cabeça. Chegou uma noite, eu não me lembro se era a segunda noite ou a terceira noite. Todo mundo do casarão foi dormir. E estávamos, todos os jovens, assistindo o filme. Só que nisso, eu já estava cansada. Já era quase 11h30, era um dia que eu peguei muito sol, a gente tinha batido muita perna. Eu falei assim, gente, eu tô cansada. Eu não vou aguentar ver filme, eu vou dormir. Thomas, me leva na edícula. Nisso que ele me levou, eu tive a brilhante ideia de falar assim, me tranca aqui,
você tranca por fora, leva a chave, porque eu vou tomar banho e vou dormir, e eu sei que eu não vou conseguir relaxar se essa porta estiver aberta. Porque, como eu disse, eu iria dormir, então eu não podia ser a pessoa que ia ficar com a chave, porque eu não queria ser acordada. Mas não tinha como, eu não tinha um fecho pra eu trancar do lado de dentro, pra eles poderem abrir com a chave do lado de fora. Então eu falei, me tranca e leva a chave. Gente, não façam isso, porque naquela hora eu sabia que eu não ia conseguir, como mulher, eu não ia conseguir dormir e relaxar e tomar meu banho em paz, sem ficar imaginando aquela cena da psicose de alguém invadindo o quarto pra me atacar. E como eu disse, o casarão era um pouquinho longe. Se eu gritasse, não sei se alguém ia me escutar. Então eu tava com medo do mundo terreno. Foi uma idiotice. Primeiro, eu não tava contando com o mundo sobrenatural. E segundo, e se tivesse, não sei, gente, um incêndio, uma emergência, eu tava trancada, tipo, num apartamento. Eu ia ter que me jogar pela janela. Então, não façam isso. Mas, né, naquele momento, eu tava muito cansada, eu só queria dormir. Fez, levou. E foi. Nisso eu já botei uma música, tipo assim, eu acho que ela foi uma na cena, eu já botei uma música super animada, pra eu parar de noia. No momento que eu saí do banheiro, era assim a disposição. A porta do banheiro já dava pra cama. De um lado da cama, uma lamparina, do outro lado, uma outra lamparina. Eu senti que tinha alguma coisa me observando na lamparina deste lado, que era do lado que meu marido dormia. E aí eu saí, eu tive uma impressão que tinha alguém em pé me observando. Doideira da minha cabeça. Não tem como. Deve ser a sombra da lamparina, né? Só que ao mesmo tempo eu falei assim, mas você não tá sentindo aquilo do outro lado, que é do seu lado, né? Se fosse a sombra da lamparina, eu podia estar sentindo, sei lá, do outro lado também, né? Mas não. Ignorei, falei, palhaçada, eu tô cansada, vou dormir. Nisso eu entrei no banheiro de novo. Toda hora que eu entrava no banheiro e saía, eu sentia a mesma coisa. Deitei na cama e dormi. Como eu disse, eu estava cansada, então eu falei, palhaçada do meu subconsciente. Meu marido me chega, eu acho que era ali 00:30, 1h da manhã. Me chega ele no quarto, ele dá um oi, vai, enfim, tomar banho e tal. Aí eu sei que eu meio que ali antes dormindo e acordada, mas ok, entendi que ele chegou, ele dormiu, deitou do meu lado e dormiu. Não sei quanto tempo depois, me acorda ele gritando, levantando assim, e ele diz, tem alguma coisa aqui, ou ele diz, tem alguém aqui. Não lembro o que ele falou, mas ele falou, eu acho que tem alguém aqui. Como assim, tem alguém aqui? Nesse momento eu falei assim, se eu disser pra ele que eu tava tendo essa tava sentindo uma presença aqui no quarto antes, ele não vai conseguir dormir. Porque eu conheço ele não vai conseguir dormir. E eu tava muito cansada. Eu falei assim, não tem nada aqui não. Vai, volta a dormir. Isto continua acontecendo de assim, eu não sei se de 5 minutos, de 10, de 20 minutos, porque eu tava realmente muito cansada. Então eu sei que mais umas 5, 6 vezes ele acordou falando a mesma coisa. Tem alguém aqui, tem alguma coisa aqui, eu não consigo dormir, tem alguém aqui. Só que ele também tava muito sonolento. Eu olhei o relógio, porque já tinha acontecido várias vezes, 3 horas da manhã. Aquela noite eu só queria dormir. Eu já tava quase falando assim, alma penada, o que tá aqui dentro? Pelo amor de Deus, só vai embora porque eu quero dormir. Hoje eu quero dormir. Eu acendi a luz, eu amo dormir com essa lamparina acesa, a do meu lado. E aí eu deixei a luz ligada, 3 horas da manhã depois disso, foi a hora que a gente realmente conseguiu dormir. Ele acordou mais cedo até, foi lá pro casarão falar com o pessoal tomar café da manhã. Quando eu tô, de novo, saindo do banheiro, me entra a sobrinha dele, a sobrinha mais velha, e ela falou assim, nossa, ontem à noite uma coisa muito estranha aconteceu. Eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum. Ela voltou do casarão às 3 da manhã, o horário que a gente finalmente foi dormir, porque o que tava ali no quarto aparentemente desistiu. Eu tava com uma sensação muito estranha, tendo muito pesadelo, e aí enquanto ela tava me contando isso, a irmã mais nova dela entra e fala assim, gente, eu tive um sonho pavoroso ontem à noite. Comecei a contar o sonho dela e eu percebi que eu não lembro de muita coisa, porque foi uma pessoa me contando o sonho dela, né? Eu tendo a lembrar de todos os meus sonhos, até acho isso meio estranho, mas enfim, eu guardo muito, minha memória parece que não serve pra outras coisas, mas serve pros meus sonhos. Então eu mandei uma mensagem pra ela, falando bem aleatória, assim, lembra aquele sonho? O que você lembra dele? Você pode me contar? E aí eu esperei, ela mandou uma mensagem, então eu vou ler aqui pra vocês. Outro adendo que tá traduzido do inglês, então se tiver alguma coisa desconexa, é a minha tradução, me culpem. Desculpa, eu não lembro de tudo com clareza, mas na verdade, pensando agora, tem muito mais detalhe, porque foi tão real que pareceu mesmo que aconteceu. Eu sabia que tinha alguém na casa e vi uma sombra passando pela janela, bem lenta, e meu coração gelou. Mas ela não entrou no meu quarto, ela só passou reto e foi direto pro da Emily. Emily é a minha cunhada, a gêmea do meu marido. Então, é a tia da Abby que tá contando.
Logo depois eu ouvi os gritos. Eu saí correndo, abri a porta e comecei a gritar desesperada. Mas parecia que vocês lá em cima não ouviam nada, nem você nem o Thomas abriam janela, porta ou se mexiam. Emily tentava sair do quarto correndo, mas nisso ela tropeçou. E foi nesse momento que a pessoa alcançou ela. E foi aí que o sangue espirrou no chão. Eu vi ela caindo e gritando, tentando se arrastar. Eu gritei de novo, ainda mais alto: corre, Emily, corre. E nesse desespero, já tentando levantar ela que estava cambaleando, e gritei para ela ir em direção à saída. Atrás dela, a pessoa vinha devagar, arrastando a faca no chão, como se tivesse prazer em prolongar aquele terror. Foi aí que eu tentei correr pro andar de cima. Eu ouvi barulho de vocês no quarto, tentando abrir a porta, mas parecia trancada. Thomas socava, chutava, mas nada. Eu subi os degraus, o coração disparado, mas atrás de mim eu só ouvi o som da lâmina arrastando pelo corrimão. Depois de várias batidas, a porta finalmente abriu. E vocês dois saíram correndo, me puxando, perguntando que bomba estava acontecendo. De cima da escada dava pra ver Emily já no meio do caminho, tropeçando, mas tentando alcançar a rampa que levava até a saída. Nisso, a minha irmã já estava atravessando o pátio, batendo com muita força na porta e gritando pro nosso avô e todo mundo acordar. Foi assim, no meio da fuga, que eu acordei sem saber se a gente tinha conseguido escapar ou não. Nesse momento, eu falei assim, pra mim mesma, né? Eu não queria mais aterrorizar elas, porque eu sabia que a gente ainda tinha algumas noites pela frente e que elas já estavam com medo de andar ali pela noite. Eu falei, ai não, deixa quieto, depois eu conto. Acho que realmente tinha uma presença naquela casa, já que literalmente todas as pessoas dormindo naquela casa sentiram. E tem uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Na primeira noite, a minha cunhada me chamou no quarto dela e falou assim, Amanda, vem aqui. A edícula, ainda mais que o casarão, era bem antigo. Então, tipo assim, era tudo muito de madeira, sabe aqueles pisos, eu não vou saber escrever, mas era tipo um piso antigo que você tem que encerar, era daquele estilo. Ela me chamou e falou assim, vem aqui, você acha que isso é marca de sangue? Eu olhei, tinham várias marquinhas assim, tinha algumas no banheiro, algumas no quarto, mas eu falei pra ela, que ela já tava com medo de ficar naquele quarto sozinha, isso na primeira noite. Falei pra ela, não, eu acho que isso é só marca de tempo, né? Tem algumas no andar de cima também, eu percebi no meu. Ou que era a água, né, que deu essa aparência de sangue. E ela tava numa noia de que alguma coisa tinha acontecido e que aquilo realmente era sangue. Só que tinha, tanto no quarto dela lá embaixo, quanto no meu lá em cima. E aí depois tudo isso aconteceu. As outras noites, nada aconteceu. Foi só aquela em especial, não sei porquê. Depois que elas me contaram tudo isso, aí eu fui lá, rezei meu Ave Maria, sei lá, sabe? Pedi pra quem tá ali sair. Nada mais aconteceu. Então eu não sei o que aconteceu, será? Eu sei que essa não é uma história tão aterrorizante, mas aconteceu comigo recentemente. E a maioria das vezes, eu não sei se com vocês também, quando... Eu não tendo a ver as coisas, eu tendo às vezes a sentir uma energia do ambiente, enfim, nada muito intenso. Mas toda vez que isso acontece, eu acho que é doideira minha. Todo mundo que estava no mesmo local teve quase que a mesma experiência, mas em formas diferentes. Pra mim, com certeza tinha alguma coisa naquela casa aquela noite. O que era? Por que só aquela noite? Por que deixou a gente em paz as outras? Eu não sei. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam. Já falei, para os próximos vídeos, se vocês já tiverem me mandado relato, eu conto o relato de vocês. Ou se não, eu vou trazer histórias locais desse lugar gótico, misterioso que é Edimburgo, que é a Escócia. E Halloween tá chegando e eu vou me animar. Se vocês se animarem também, a gente fazer... Tem vários ghost tours, tipo tour de fantasma. Então, assim, a cidade é muito gótica e em outubro ela vai ficar ainda mais. Então, se vocês animarem, eu faço várias coisinhas pra mostrar pra vocês. Muita coisa legal que eu acho que eu ainda não explorei nesse mundo místico de terror e horror daqui de onde eu moro. Então, se vocês animarem, eu volto aqui pra contar. E me contem nos comentários o que vocês acharam, o que tava nessa casa. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que foi alguém que morreu aqui? Ou só uma alma que tá passando? Antigo dono, enfim, ideias fica aí pra vocês. Obrigada, e eu vou deixar aí o e-mail na descrição pra vocês mandarem seus relatos.